Olá, pessoal. Estamos de volta, né? Mais uma vez tivemos aí uma pausa, né? Nas atividades, no trabalho, né? Aqui da internet, aqui do canal, porque eu estava, né, preparando material, estava em estudo, né? Eu estava estudando, né, os próximos materiais que eu ia estar trazendo para vocês e preparando aí as informações para poder trazer, compilar tudinho direitinho para trazer aqui para vocês. Então, a gente vai começar hoje, vai retornar com os nossos vídeos hoje. Nós vamos continuar falando sobre os Anunnakis, né? Talvez a gente tenha aí ainda mais uns 4 vídeos, tá? Sobre os Anunnakis. Porque tem coisa que eu preciso falar e que eu não posso deixar passar batido. Vai ficar aí mais ou menos, acho que até mais do que os vídeos dos Almarães, né? Mas eu preciso passar as informações para vocês, né? Talvez tenha algumas polêmicas no meio dessas informações, mas vocês são bastante livres para pensar o que vocês desejarem, o que vocês quiserem, para acreditar ou não nas informações que virão, né? Eu deixo vocês bastante à vontade, bastante livre para acreditar ou deixar de acreditar. E claro, né, acreditar ou deixar de acreditar não é a questão somente, mas sim vocês mesmos buscarem primeiramente em Yahoo confirmações sobre tudo que vocês ouvem na internet, inclusive de mim, como de vários outros canais. É importante que você busque essa conexão com a sua alma e buscando essa conexão com a sua alma, você se conecte com o Criador, conecte com Yahoo, se interligue com Ele para pedir as confirmações de tudo aquilo que vocês ouvem na internet, inclusive de mim. Então, tem muita informação interessante, tem informação polêmica e eu estava preparando tudo isso, né, para poder lançar aqui para vocês de forma compassada, né, dividindo aí as informações em vários vídeos, para que os vídeos não fiquem grandes demais. Se eu tivesse que colocar tudo num ou 2 vídeos, iam ficar vídeos de mais de 1 hora, mais de 1h30, e aí eu acho que não é legal. Então, vai ter aí mais ou menos mais uns 4 vídeos depois desse, né, acredito eu. 4 ou 3, né, 4 com esse que nós estamos agora gravando. E aí a gente encerra aí com mais 3 vídeos, a gente encerra o assunto Anunnaki. E hoje a gente vai falar sobre a segunda parte, a gente vai, na verdade, continuar, né, sobre o retorno de Nibiros, que a gente parou ali no meio do caminho, né? E a gente vai dar continuidade aí sobre o assunto Retorno de Nibiros, parte 2. E a gente vai falar aí sobre a NASA, sobre o Vaticano, né, o que eles sabem sobre isso e sobre toda essa questão que envolve aí esse retorno de Hercólobos, Nibiru, Planeta X, Nêmesis, né? A gente ouviu tanta teoria da conspiração desde 2010, aquela questão, né, de que 2012 ia acabar o mundo. Nós ouvimos aí tantas coisas, né? E hoje a gente vai ouvir aí a versão do autor que traz esses assuntos a respeito de Nibiros, Hercólobos, Planeta X, o que tem de verdade, o que tem de mentira, segundo a visão dele. E o vídeo vai estar bastante interessante, acredito eu. Então, a gente vai dar início. Aguarde aí uns minutinhos para nossa vinheta, que já já nós estamos de volta. Ação! Luz, câmera! Ação!
iraquiana, que foi um dos últimos focos de influência deles na Terra. De novo, mas para onde eles foram após a destruição da Babilônia iraquiana, que foi um dos últimos focos de influência deles na Terra? Eles acompanharam várias civilizações na Terra ao longo de milênios e agora retornam ao nosso mundo com a curvatura da órbita do planeta X em direção à Terra. Os Anunnakis têm a capacidade de se aproximar dos humanos, pois são híbridos com reptilianos. Assim como os Greys, os Anunnakis têm corpos pouco diferentes dos nossos, por isso foram usados pelo dragão para controlar a raça humana, assim como os Greys são usados hoje. Eles foram banidos da Terra pelos Elohims, que protegem nosso mundo, mas sempre voltaram e agora o caminho está livre novamente com o Apocalipse e a ascensão do Dajjal sobre a Terra. O Dajjal, ou Anticristo, é uma pessoa peculiar. É o filho do diabo sobre a Terra, assim como Yarro teve seu filho. O maligno não quis ficar para trás e plasmou seu filho sobre nosso mundo. O mundo agora caminha para um vácuo imenso. A terra será entregue por 7 anos nas mãos do filho do diabo, do Dajjal. Ele está hoje oculto na Síria, assim como aquele meteoro, o Sol Invictus que foi achado por Roma e levado da Síria para Roma para presidir todo o Império Romano, se tornando o Deus central de Roma. Assim o Anticristo será levado da Síria para o mundo. A pedra negra, que foi chamada de Sol Invictus, pois os romanos acreditavam que veio do Sol, foi o centro da cultuação do Sol em Roma e depois deu origem ao culto dominical, colocando o 7º dia em segundo plano. Constantino, quando estava lutando para unificar o Império do Oriente e o do Ocidente, viu uma cruz luminosa no céu iluminada pelo Sol na Ponte Múvia e a ligou com o Sol Invictus, unindo o cristianismo à religião solar romana. Com isso, supostamente se curvou ao cristianismo e colocou o Sol e o domingo como centro de seu culto. O Sol Invictus passou de centro do culto romano ao centro do culto cristão. Assim como Roma era o centro do império na época, o império que matou Yahushua, hoje o Anticristo se torna a pedra negra da Síria. A pedra negra é um meteoro, e o Anticristo é como um meteoro caindo do céu, semente de Satã, criada numa abdução especial. O Sol Invictus, que foi o Dominus romano, o centro do culto solar com foco no domingo, agora se torna o centro do mundo com o Anticristo, e tudo começa na Síria novamente. Profecias mostram que o Anticristo vem do antigo Império Romano e estas profecias fecham com o reino Seleucida do norte de Israel, que era na Síria. Antíoco Epifanes foi um exemplo do Anticristo, um precursor. Ele reinou na Síria após a divisão do Império de Alexandre Magno em 4 reinos. Ele massacrou os judeus e até profanou o templo judaico, mandando sacrificar um porco no templo, o que era a maior ofensa na época. Daniel ligou este imperador Seleucida com o Anticristo, e depois a região da Síria foi importante para o Império Romano, colocando Palmira e Damasco como cidades centrais do Oriente Romano. Tudo isso nos liga com o Anticristo, as profecias apontando que ele vem da região. Ele já está lá, se banhando no caos dos conflitos entre o ISIS e os países locais, se banhando em sangue, pois ele sairá do caos para criar o reinado mundial. É a ordem saída do caos. O ISIS, todo mundo sabe que é o Estado Islâmico, né? Aqui ele colocou a sigla. Então, segundo ele, o Anticristo já está escondido num local da Síria, se banhando com o caos entre os conflitos daqueles países. Isso marca um ciclo, a volta de Nibiros sobre a Terra, pois os Anunnakis vão ajudar o Anticristo ou Dajjal a governar com a ajuda da engenharia Grey e suas abduções em massa.
O Vaticano admite a existência deste planeta, e um informante do Vaticano passou sua informação a um ufólogo e agora chegou até nós. Aí aqui ele vai trazer uma matéria sobre uma entrevista que uma pessoa fez com um membro do Vaticano que supostamente tinha documentos e sabia de ele era próximo de alguém lá do Observatório do Vaticano, né? A gente sabe que o Vaticano ele tem um observatório, né? E que eles monitoram as estrelas, né? Monitoram no sentido de estar pesquisando com suas lunetas, com seus satélites, com seus aparatos tecnológicos, os movimentos das estrelas e dos planetas errantes. Então a gente sabe que o Vaticano, além da NASA, já tem tecnologia para saber, né? Como há muito tempo eles já sabem da existência de outros seres no universo. Então aqui ele vai trazer uma entrevista com essa pessoa que era próxima de uma pessoa que trabalhava no Observatório do Vaticano e vai trazer aí informações sobre a aproximação do planeta X, sobre os Anunnakis. Eu não vou ler a matéria, né, porque é só você procurar aí no Google, Vaticano sabe o segredo do planeta X, parte 1, você bota lá no Google e pesquisa lá, porque a entrevista é um pouco extensa. Então, eu vou passar à frente da entrevista, né? Se você quiser ver a entrevista na íntegra que ele coloca aqui sobre o Vaticano e a existência do planeta X, vocês coloquem lá no Google nas pesquisas. Vaticano sabe do segredo do planeta X, parte 1. Tá? O Vaticano e o regresso do planeta X. Então eu vou passar para frente, que senão vai ficar muito longo o vídeo se eu for colocar a entrevista inteira aqui narrada para vocês. Então, aí no final da entrevista que ele coloca, ele diz assim: esta entrevista é esclarecedora e mostra a situação gravíssima que a Terra se encontra rumo ao governo do Dajjal. Apocalipse fala na estrela Absinto, que ela abriria o poço do abismo num grande confronto. Esta estrela, para os ufólogos, é o planeta X. Americanos rastreiam em segredo o planeta X. A NASA e os americanos não admitem a existência de OVNIs, mas estão rastreando em segredo o planeta X. Eles sabem que os OVNIs existem e lá é a base deles. Eles conhecem a verdade, mas ocultam, pois eles têm um pacto com os aliens e seus planos de dominar a Terra, criando o governo do Dajjal. Eles não falam do governo político, mas da elite oculta governante. Não estão mais vivos, não são mais deste mundo. A alma deles está morta, só restou a casca, o corpo físico, um corpo frio e sem alma. Por isso escondem a verdade das pessoas, pois fazem parte do pacto reptiliano para o controle do planeta. É por isso que eles perseguem e ameaçam os que veem os UFOs e têm contato com eles, pois querem manter a humanidade sob domínio a fim de que sejamos cobaias. Raciocinem comigo, se Satã é o dragão que luta contra Micael ou Miguel, como está em Apocalipse 12, e se ele controla várias ordens ocultas de satanismo na Terra que cultua ele, fica explicado por que os governantes abafam a realidade sobre os UFOs, pois fazem parte do pacto. Estes seres estão mortos, a alma deles foi amordaçada, e o corpo que vive, o corpo que respira, não é mais humano. É controlado por uma força da escuridão, controlado por um alien. Aí aqui ele coloca mais uma matéria, né, para validar o que ele está falando. Ele coloca no livro dele mais uma matéria a respeito da NASA rastreando um corpo celeste. Aí entre parênteses está segundo o Sol, entrando no sistema solar. E aí eu também não vou narrar aqui a parte dessa matéria que ele coloca aqui, né? Se você quiser ver essa matéria, você coloque aí no Google também, NASA rastreia em segredo enorme corpo celeste, tá bom? Aí você vai encontrar e vai ler a matéria na íntegra, para que a gente não se prolongar muito
com essas partes, entendeu? Isso aí você pode pesquisar você mesmo aí na internet. NASA rastreia em segredo enorme corpo celeste. Aí você vai achar aí o site falando sobre o assunto, ok? Aí a gente vai dar continuidade após isso. Então, após mostrar essa matéria, ele continua assim, o autor continua dizendo: a matéria mostra a preocupação da NASA de rastrear o astro que eles chamam de Abzu-1, observatório no Polo Sul. Então, a NASA ela tem um observatório no Polo Sul e o astro que eles estão rastreando se chama Abzu-1. Estranho que Abzu, ou abismo, é o nome de um demônio terrível da Mesopotâmia, um demônio que causa possessões terríveis. Eles não escolheram o nome por acaso, e sim porque será a volta dos Anunnakis, dos seres que controlam a Terra no passado, que controlaram a Terra no passado. Eles virão para lutar contra Yahushua e seu povo. A NASA também está catalogando a chegada do segundo Sol, ou Nêmesis, a anã branca que faz parte do Sistema Solar. Nibiru faz parte do sistema dessa estrela, e a estrela se aproxima de nosso sistema, mas só Nibiru penetrará no interior do Sistema Solar. Eles dizem que serão vistos 2 sóis na Terra quando Nêmesis vier, e que este será o Sol da Justiça previsto no Apocalipse. Ora, o sol da justiça é Yahushua no reino milenar, não é Nêmesis, e Nêmesis não chegará a ser visto da Terra como um novo sol. No máximo será visto como um planeta, um pequeno ponto no céu. Mas a perturbação magnética que ele causará na Terra será grande. Ele trará em sua rota Nibiru, e deste planeta, que estará mais perto da Terra, muitas naves Anunnakis virão para o nosso mundo. Ou seja, Nibiru ele não vai cair na Terra como um cometa e vai trazer uma destruição terrível, como os muitos teóricos da conspiração espalharam na internet. Na verdade, o que muitos teóricos da conspiração espalharam aí desde 2011, 2010, a respeito de segundo Sol, Nibiru, de que ia cair, ia chegar na Terra, ia ser um meteoro, um cometa que ia destruir tudo. Na verdade, essa Nêmesis, essa anã branca, ela vai entrar na atmosfera da Terra, mas ela não vai causar essa coisa toda que foi falada. Ela vai ser vista como um pequeno ponto no céu. Mas a perturbação que ela vai causar é uma perturbação magnética, que vai causar uma perturbação na Terra, sim, mas não na proporção de um cometa caindo do céu. O que ela vai fazer é mexer com a parte magnética, com a vibração magnética da Terra, abrindo portais para que Nibiru, vindo na sua rota, vai trazer deste planeta que estará mais perto da Terra nesses dias, muitas naves Anunnakis virão para o nosso mundo. Será uma invasão em massa, ou seja, o que essa anã branca, o que essa Nêmesis vai fazer é aproximar o planeta Nibiru da vibração magnética da Terra, abrindo os portais para que a base Nibiru dos Anunnakis, porque uma coisa talvez que vocês não saibam é que Nibirus elas são uma base dos Anunnakis. A origem dos Anunnakis é lá de Sírios B. Eles são sirianos, na verdade, Os Anunnakis, eles têm uma base em Nibirus, mas eles são de Sírios, ok? Então, essa aproximação dessa Nêmesis, ela vai trazer aí abertura, vai mexer com o campo magnético da Terra e vai abrir os portais para que as naves de Nibirus, onde estão os Anunnakis, a base dos Anunnakis, ela propicie a invasão em massa da Terra pelos Anunnakis. Isso é que vai causar a aproximação de Nêmesis. Então, com essa aproximação, será uma invasão em massa, como vemos em Apocalipse 12. O dragão e 1/3 das estrelas cairá na Terra, segundo este capítulo. É claro que não tem como 1/3 das estrelas caírem aqui.
de forma literal. Isso é analogia. 1/3 das estrelas é que segue o caos na guerra contra o Criador. Mas que haverá uma invasão, haverá, e eles perseguirão os que não aceitarem a marca da besta, pois ela é a tecnologia alienígena. Capítulo 10. A profecia de Nostradamus sobre o planeta X. A penetração deste novo corpo foi predita por Nostradamus nas suas célebres Centúrias 2, quadra 41, onde se lê: La grande stoile parcept Jos bruslera, nui fera deux soleis apparoir. Nossa, isso é latim, tá, gente? Traduzido significa: por 7 dias a grande estrela brilhará, nuvem fará 2 sóis aparecer. Quem estuda esta profecia, se analisar a fundo, verá que não será visto um novo sol, conforme asseguram os adeptos da teoria da conspiração. O texto é claro quando diz que nuvem fará 2 sóis aparecer. O termo nuvem, também usado na Bíblia e em outros livros antigos, tem ligação com naves espaciais. Isso significa que uma gigantesca nave espacial será vista na Terra quando acontecer os eventos do Apocalipse. A nave é tão imensa que sua luz refletindo o sol vai fazer o povo ter uma ilusão de ótica, acreditando estarem vendo 2 sóis. Ela será vista tanto de noite como de dia na órbita da Terra e será um claro aviso de que as potências alienígenas estarão lutando para controlar o planeta. As abduções que ocorrem hoje têm ligação com este fato, com o controle de seres não humanos sobre o planeta. No tempo em que o grande mestre Yahushu andou na Terra, ele falou sobre o controle do príncipe deste mundo sobre a Terra. Não estava falando de um principado físico, e sim de um principado cósmico. A morte dele foi um evento cósmico, tanto que o Sol escureceu e um grande terremoto rachou várias partes do planeta. O véu do templo em Jerusalém se rasgou de alto a baixo e as pedras racharam em todo o mundo. Uma grande tempestade também se formou, mas é claro, o que mais chama a atenção é a presença de uma grande nave-mãe sobre Jerusalém, por isso o céu escureceu. Naquele momento, houve uma guerra sobre a cidade de Jerusalém entre as forças da luz e a do caos. Por isso, não podemos afirmar que a supernave-mãe que será vista no Apocalipse será divina ou dos agentes do caos. Haverá tanto naves divinas como naves do caos, desfilando pela órbita da Terra, pois nos 7 anos da tribulação, a grande guerra entre o dragão e Miguel será sobre a Terra, será aqui. Apocalipse também fala da grande nave-mãe chamada Nova Yerushalayim, que desce do céu. Bom, aqui ele está dizendo para a gente que a Nova Jerusalém que desce do céu, ela é uma imensa nave-mãe também, da parte do Criador, uma cidade preparada para descer para a terra, né? Agora, isso aí para vocês eu deixo livre, eu não vejo por que duvidar, né? Já que ele está trazendo informações assim tão profundas a respeito das trevas e do caos, do que eles planejam fazer na Terra, denunciando inclusive a Loja Branca, eu acredito que, por que não a Nova Jerusalém não possa ser uma cidade-nave que vai descer após, né, todos os conflitos com o anticristo, né? Mas isso eu deixo livre para vocês acreditarem ou não, cada um tem o direito de acreditar se pode ter essa possibilidade ou não, ok? Então, se a Nova Jerusalém é uma nave-cidade, eu deixo para vocês acreditarem ou não, é uma escolha de vocês, mas eu acho muito interessante esse ponto de vista. Os teólogos chamam esta cidade de Cidade Santa, mas ela também poderia ser chamada de nave por ser quadridimensional e se mover, descer sobre a terra na Jerusalém física. Então você pode entender aí que realmente é interessante ver por esse ponto de vista, né? Uma cidade na forma de uma nave quadridimensional, que se move, né? Descendo sobre a terra, sobre a Yerushalayim física.
Eu citei acima que o novo Sol visto por Nostradamus é uma supernave-mãe que vai mostrar o desejo dos alienígenas de controlar o planeta, mas foi apenas uma força de expressão, pois não há como assegurar que esta supernave-mãe não seja das forças da luz, já que naves da luz como a Nova Yerushalayim e naves do caos como o dragão do Apocalipse 12 estarão sobre a Terra. Ou seja, ele quer dizer que isso que vai ser visto no céu pode ser tanto da parte do Criador como da parte do caos, já que as duas hierarquias vão estar pelejando na Terra. Então, não tem como ele dizer ao certo se isso que vai ser visto no céu vão ser naves da parte do Criador ou vão ser naves da parte do dragão, porque os dois vão estar atuando na Terra. É isso que ele quis dizer. Então, vamos continuando. O planeta X, ou Nibiru, não será visto como um novo Sol, como asseguram os teóricos da conspiração. Ao citar isso, eles nunca tentariam comparar esta teoria com a astronomia. Por ela, é impossível um planeta tão imenso como Nibiru chegar tão perto da Terra e não destruir nosso mundo. Toda a humanidade seria aniquilada se ele viesse tão perto da Terra. O que vai acontecer é a entrada de Nibiru no sistema solar, e isso vai permitir a visita de uma frota de naves Anunnakis, habitantes de Nibiru sobre nosso mundo. Isso tudo nos intriga e faz surgir em nós uma pergunta. Se os aliens são tão avançados e podem viajar no hiperespaço, usando portais dimensionais, por que eles precisam da entrada de Nibiru para chegar perto da Terra? Usando suas naves, eles podiam fazer isso em segundos. Usando o hiperespaço? A resposta é simples. A aproximação de Nibiru envolverá a Terra numa aura dimensional poderosa. Poderemos sentir a energia dele, e isso vai criar um portal possibilitando a entrada dos Anunnakis aqui, porque a aproximação de Nibiru vai mexer com o campo eletromagnético da Terra, e vai ser possível sentir essas vibrações, essas aproximações da Terra com a abertura dos portais, o que vai possibilitar a entrada deles no nosso mundo. A entrada deles de forma invasiva, de forma em massa, né, como se diz, a invasão em massa, porque de outras formas eles já estão aqui, de outras formas, mas não uma invasão em massa. Enfim. Não se trata de distância, pois para os aliens não existe distância, e sim de vibração de energia criando um portal, porque o que nos separa destes outros planetas e desses outros mundos paralelos é o tecido da realidade. E o tecido da realidade, ele é possível pela quarta dimensão, como eu já expliquei para vocês o que é a quarta dimensão. O hiperespaço é a quarta dimensão, é por onde as naves viajam de uma dimensão a outra, de um planeta a outro, de um universo a outro. E para que isso aconteça, tem que se haver uma vibração de energia para que o portal se abra na vibração de energia daquele universo. Então, as naves, elas têm essas tecnologias de mexer com o campo vibracional da Terra, possibilitando abrir o tecido da realidade para que eles possam ir de um ponto a outro do universo, né? Então, não se trata de distância, pois para os aliens não existe distância, e sim de vibração de energia criando o portal. Tudo é uma questão de energia. Eles não precisam da aproximação do planeta X para vir aqui, pois já estão aqui, como eu já tinha falado para vocês anteriormente. Todos os dias abduzindo nossa gente, mas o planeta X vai abrir um portal, criando uma vibração que possibilitará a estes seres agir numa dimensão mais terrena. O portal criado vai permitir que eles atuem mais diretamente sobre os destinos da Terra. Então, nós vimos que é muito interessante tudo isso. Nós vimos as relações com a Babilônia, nós vimos a relação do retorno do planeta X, nós vimos que o Vaticano tem pesquisado, tem rastreado coisas no céu, bem como a NASA, e
nós vimos aí o que vai ser a chegada do segundo sol e do Hercolobos, Nêmesis, Nibiros, né? O que é, qual a verdade, né? Que o Nêmesis, a estrela Nêmesis, a aproximação dessa estrela na Terra vai causar algumas alterações, alguns problemas, mas também não vai chegar tão perto da Terra, mas vai chegar perto o suficiente para mudar os campos energéticos, os campos magnéticos da Terra, possibilitando a abertura de portais para as naves Anunnakis chegarem no nosso mundo. Agora, o autor ele vai trazer uma narração da parte de ficção que ele escreve para poder falar de informações verdadeiras usando um romance ficcional. Nesse romance ficcional existe uma ordem que ele chama de Triângulo Dourado, que é uma ordem de homens, anjos e vigilantes que caçam, né, os seres do caos, caçam os demônios, procuram atrapalhar os planos das trevas, os rituais que são feitos contra a humanidade. Eles estão sempre monitorando esses seres e tentando impedir que a proliferação da magia das trevas na Terra, né? Monitorando assim a ação de aliens, anjos caídos e demônios sobre a Terra, trabalhando para o Criador. Então ele mostra aqui essa batalha dessa ordem que trabalha para o Criador, chamada de Triângulo Dourado, em forma de ficção e romance, onde ele coloca ali algumas coisas que ele sabe sobre o sistema dentro dessa ficção que ele cria. Então, Alan, que seria o líder desse grupo, dessa ordem do Triângulo Dourado, que faz parte da Ordem de Benjamim, que seria dos anjos do céu, dos vigilantes do céu, ele diz assim, que esse Alan é o líder do grupo aqui na Terra e ele estava falando sobre os híbridos e sobre os Anunnakis, dando uma aula para o seu grupo a respeito deles. Então está o seguinte: Alan, líder do Triângulo Dourado, facção da Ordem de Benjamim, reuniu o grupo numa casa em Sevilha, na Espanha, e começou a explicar sobre os híbridos, criando células de busca para encontrar os filhos do caos, seja Percy, Rudolf ou qualquer outro. Eram seres híbridos, né? Eram híbridos feitos pelos Anunnakis, feitos pelos Greys, que eles estavam caçando, né? Híbridos e entrantes que estavam caçando na Terra, porque estavam fazendo aí o trabalho das trevas na Terra como híbridos e como entrantes. E aí eles estavam caçando esses seres. Então aí continua assim: a casa era numa montanha cercada por matas e numa área secreta longe dos profanos, separada do povo comum por muros e bosquetes densos. Ele começa a explicar para o grupo. Irmãos, a passagem de Daniel foi-me revelada como uma alusão aos híbridos, o quarto animal simbólico visto por Daniel, que simboliza o mercado comum europeu. Tem os dentes de ferro e as unhas de bronze. Esta ligação com o metal lembra da profecia de Daniel que os aliens tentariam se misturar com a semente humana, mas seria impossível, pois é impossível misturar o barro com o metal, já que a estrutura dos aliens e dos anjos é metal e a humana é barro. Será possível misturar na verdade, pois tentarão, já fizeram, mas sim, o domínio deles será impossível, pois os humanos serão protegidos pelo Eterno. O assunto em Daniel, que fala que será impossível misturar, no sentido que a continuação deste projeto será bloqueada, extirpada, mas com certeza o projeto está sendo posto em prática. Ele já ocorre em várias partes do planeta. Os híbridos e entrantes preparam o controle da Terra. A besta com 10 chifres de Daniel é a mesma primeira besta do Apocalipse, a besta do abismo, seres do abismo cósmico que se manifestam na Terra. Portanto, os dentes de ferro e as garras de bronze desta besta são os híbridos. Eles são chamados de entrantes também, pois foram criados na Terra para o governo do Anticristo, para trabalhar para ele. Por isso é importante nós lutar contra estes híbridos que Lameque descobriu.
Estes híbridos são em várias proporções entre DNA alienígena e humano. No caso das famílias Illuminati, a proporção reptiliana é de menos de 1/10. No caso de híbridos como Rudolph e Percy, é da metade. Mesmo sendo 1/10, estamos falando da mistura de Daniel. Mas quando a proporção é de metade do DNA humano e metade alienígena, seja de reptiliano ou outra raça, a situação se complica, pois estes seres são humanos com poderes superiores, com superpoderes, são mutantes, entendeu, amados? Todos ficaram abismados. Ninguém tinha ligado ainda os dentes de ferro e os pés de bronze da besta, vista por Daniel, com os híbridos. O ferro também simboliza a guerra e o bronze e a impureza, ou a adoração de deuses pagãos. Os dentes de ferro e os pés de bronze da besta, vista por Daniel como os híbridos. O ferro também simboliza a guerra e o bronze a impureza ou a adoração de deuses pagãos. O bronze está ligado à raça híbrida, ou Nephilim, a aliança entre humanos e os Anunnakis ou anjos caídos. A palavra Anunnaki vem da língua suméria e significa aqueles que vieram do céu, segundo o historiador Zecharia Sitchin, ou a linhagem do príncipe, a prole, a linhagem do príncipe, ou a linhagem real, né? Como a gente viu também na Wikipédia. Segundo o historiador Zecharia Sitchin, os Anunnakis são extraterrestres. Isso liga os híbridos ao planeta X e seu domínio sobre a Terra pela Enéade, ou 9 anjos caídos cabeças que controlam o planeta. Os Anunnakis, ou habitantes do planeta X, já são híbridos de raças alienígenas com reptilianos. Ao descer na raças alienígenas, porque eles são humanos de outros mundos que se uniram com reptilianos, né? Como eu falei para vocês que os vigilantes são humanos de outros mundos. Os Anunnakis, ou habitantes do planeta X, já são híbridos de raças alienígenas com reptilianos. Ao descer na Terra, na Suméria, há 6.000 anos, eles criaram outra ligação, uma ligação com os filhos da Terra, através da prostituta ritual. Eles mandaram os humanos construir os zigurates, altas torres, e no topo tinha uma câmara onde os Anunnakis desciam e copulavam com as prostitutas rituais, criando a raça híbrida ou Nephilim. Os Nephilims foram os gigantes da Bíblia e se tornaram os maiores inimigos de Israel ou Yashurum e da obra do Criador na Terra. A aliança entre Anunnakis e humanos foi mostrada por Alan ao grupo através de slides e painéis diversos, explicando a ligação entre a Terra e o planeta X. Alan era uma facção da Ordem de Benjamim na Terra, mas esta ordem atua em todo o cosmos, é formada por milhões de vigilantes do céu que seguem a luz. Como isso aconteceu? Como ocorreu esta ligação que é do passado sumério, agora na Terra, criando estes híbridos que estamos procurando? Indagou Igael, que era uma das membros do grupo, confusa, tentando descobrir a ligação entre os antigos Néfilins e os Néfilins atuais. Então Alan explicou. Hoje os zigurates são os discos, mana. E mais uma vez minhas cachorras interrompendo. Mas não tem problema não, vamos continuar. Hoje, os zigurates são os discos, mana, explicou Alan, traçando um paralelo. São eles que se tornaram as câmaras nupciais, onde a pessoa é levada e copula com aliens, ou ocorre por incubação artificial, onde o sêmen ou óvulo humano é tirado e colocado em contato com seu suposto alienígena, criando a célula da vida. Citei a palavra oposto, pois teoricamente o metal não pode se misturar com a lama. Havia graus de hibridez. Alguns híbridos são criados no UFO e a mulher humana dá à luz uma criança híbrida na Terra. É o caso dos escorpiões. Outros híbridos são criados nos UFOs ou em bases de mundos paralelos e inseridos na Terra por duplos. Ou seja, outros híbridos eles são criados nos UFOs, nos discos voadores,
ou em bases de mundos paralelos e inseridos na Terra por duplos, matando um humano-alvo e assumindo a identidade dele. Neste caso, são entrantes. Esses que vêm de mundos paralelos, matam um humano-alvo e assumem a identidade dele, são chamados de entrantes, diferente dos híbridos que são criados através de abduções. A humana é inseminada, ela tem um filho do alienígena na Terra e esse é um híbrido. E o entrante, ele é criado em mundos paralelos e assume a identidade de uma outra pessoa que já existe aqui na Terra ou cria uma identidade para ele. Alguns entrantes ocupam a vida de pessoas que foram tiradas daqui e substituídas por um clone alien dele. Ou seja, eles matam uma pessoa importante, né? Criam um clone dessa pessoa e esse ser vem de mundos paralelos e habita naquele corpo clone. Outros entrantes são colocados na Terra sem substituir uma vida humana. Neste caso, criam papéis para eles com a ajuda dos governos da Terra. Criam uma identidade para ele, né? Uma identidade falsa. Inventam um nome, criam uma identidade para esse entrante, para esse híbrido, e então surge a identidade alienígena vivendo entre nós, híbrida com humanos. É o caso do que estamos procurando, Rudolph e Percy. A reunião ocorria num terraço da casa, voltada para as montanhas e matas. Havia animais selvagens na montanha, na periferia de Sevilha. Na verdade, Sevilha não tem montanhas altas, e sim pequenas colinas. A colina em que eles estavam dava visão para o Alcalá de Guaida... Nossa, que nome difícil. A colina em que eles estavam dava visão para o Alcalá de Guadaira, uma torre moura medieval cercada por matas e oprimida por uma vila de prédios de habitação uniformes. A reunião seguia tensa, pois a informação era pesada, e Gael ainda queria saber a ligação entre os híbridos atuais e os Anunnakis, e Alan fez todo mundo meditar para saber algo sobre o assunto. A casa cercada por matas era blindada por um jardim mouro com fontes de água. Neste ambiente bucólico eles meditaram, ouvindo o crocitar dos pavões da base e o canto do roxinol na mata. Isaías teve na meditação a visão sobre a ligação e falou: Irmãos, eu vi agora. A ligação acontece porque existe uma assembleia secreta alienígena que reúne tanto aliens como reptilianos, Anunnakis e governos da Terra, com o objetivo de controlar o planeta, lançando o anticristo sobre a Terra. Eles sabem que Yahushua reinará sobre a Terra no milênio, e os anjos poderão transitar livremente pelo planeta. Por isso, eles querem fazer o mesmo, criar uma raça para habitar o planeta e impedir o reino messiânico. Ou seja, eles querem imitar o Criador. Do mesmo jeito que o Criador tem os seus 144 mil e os seus eleitos, eles querem também criar os eleitos dele, os 144 mil deles. Do mesmo jeito que Yahweh quer criar o reino milenar aqui na Terra para os seus eleitos, eles querem também criar um reino aqui na Terra para colocar os eleitos dele, impedir o Criador de criar o reino messiânico de Yahushua na Terra. Tudo eles querem imitar o Criador, é incrível. A Assembleia Secreta acredita que os híbridos, sejam do formato escorpião ou do formato entrante alienígena, terão mais capacidade para resistir à aniquilação pós-Armagedon. Agora vocês imaginam isso? Eles têm esperança que vão conseguir vencer o Criador no Armagedon, criando híbridos com seres humanos. Eles acreditam que os híbridos, seja no formato escorpião ou formato entrante alienígena, terão mais capacidade para resistir à aniquilação pós-Armagedon e manterão a semente para conspirar, na verdade, e manterão a semente para conspirar dentro do governo milenar, caso sejam derrotados na grande tribulação. E aí você acha mesmo, né? É uma ilusão muito tola que o Criador vai permitir que haja uma
uma semente da serpente para conspirar dentro do governo milenar. Eles vão ser caçados pelos anjos aonde eles se esconderem. No mais alto, a escritura diz: se você fizer a sua casa, se você se esconder no mais alto dos céus, dali eu vou te derrubar. Se você fizer a sua casa nas montanhas, ali eu vou te encontrar. Não tem como, se você fizer a sua casa no profundo dos mares, igual os almarãs têm, e ali também eu vou te encontrar. E o Criador e os seus anjos vão caçar esses seres até exterminá-los. Não vão permitir eles não vão permitir que nenhuma semente deles conspire, ainda que alguns consigam fugir para outros mundos, mas eles vão ser caçados. Porque Iarro não vai permitir conspiração dentro do reino milenar. Eles já estão tendo todo o tempo do mundo para fazer conspirações nesse tempo que nós estamos hoje. No reino milenar não vai haver conspiração de alien, porque o Criador não vai permitir, os anjos vão caçar todos esses híbridos que estão sendo feitos. Mas eles têm essa esperança, essa doce ilusão de que eles vão conseguir conspirar no reino milenar com os híbridos, pelos híbridos se parecerem com humanos. A Assembleia Secreta sabe que os anjos de Lúcifer serão presos no abismo durante o reino milenar, mas acreditam que os híbridos, por terem uma parte humana, conseguirão ficar na Terra como entrantes dentro do reino milenar. Mas não vão mesmo. É muita ilusão desses seres, né? Então, amados, a pretensão dos Anunnakis sempre foi controlar o planeta, e eles não aceitam o reino milenar e a vitória de Israel e Ashurum dos 144 mil eleitos. Estes híbridos são para eles como uma esperança de vencer Yahushua no Magedon, ou então, caso percam, possam conspirar dentro do reino milenar. Eles sabem que o ser humano é pecador, não resistirá à ira divina que se abaterá sobre a terra no Armagedon. Mas eles acreditam que se criarem uma essência não humana junto com a essência humana, juntando o metal com a lama, eles conseguirão se ocultar diante do Criador. Repetindo, eles acham que se criarem uma essência não humana junto com a essência humana, juntando o metal com a lama, eles conseguirão se ocultar diante do Criador e se perpetuar para criar uma nova religião e uma nova raça no futuro. Eles não querem perder na Terra a guerra do caos contra a luz, pois a Terra é o trunfo mais importante na dinâmica do cosmos. Então, pessoal, aqui eu encerro a minha narração de hoje. Nós vamos continuar a falar sobre os Anunnakis, ainda tem bastante coisa pra gente falar. Vamos ter mais alguns vídeos ainda aí que eu quero passar o máximo de informação que eu puder sobre eles, tá bom? Então eu vou recolher mais algumas informações que eu tenho, vamos trazer outros vídeos ainda, não sei quantos vídeos vamos ter sobre os Anunnakis, mas eu espero que vocês estejam gostando, estejam assimilando as informações, pesquisando e pedindo ao Criador orientação a respeito de tudo isso. Se prepare, busque o Criador, ore, prepare a tua alma, teu timo, busque o Criador em espírito e em verdade com teu coração, Prepara a tua casa, os teus filhos, a tua família, porque em breve a trombeta soará e Iarro vai chamar os seus eleitos, aquele que ele escolheu. Então se prepare para esse dia. Se prepare para que você possa estar entre os escolhidos, entre os eleitos, tá bom, meu querido? Então, segura aí. Muito obrigado por ter escutado até aqui, por ter me acompanhado até aqui. E até o próximo vídeo. Mais informações virão. Aguarde aí. Um abraço no coração e que Yahushua abençoe a todos. Tchau, tchau.